Olhando então agora para esta variável em particular da obesidade, eu vejo que, ao contrário do que aconteceu há pouco, já houve uma não resposta, pelo que as percentagens que aparecem aqui, a percentagem e a percentagem válida, diferem, porque a percentagem é sobre o total, neste caso das 50 mulheres, ou seja, 26 não são obesas e isso corresponde a 52% do total de mulheres. Mas como houve uma que não indicou essa resposta, isso significa que são 53,1% das 49 que indicaram a resposta. Portanto, é essa a diferença entre a percentagem e a percentagem válida. Neste caso, vamos mantê-la. No caso anterior, em que elas eram iguais, podemos apagar esta coluna e veremos como fazer isso daqui a pouco. Então, a conclusão a que chegamos aqui é que existe 26 contra 23, ou 52% contra 46%, ou o que é o mesmo, nas respostas válidas, 53 versus 47, arredondando, ou seja, há um equilíbrio entre as grávidas que são obesas e as que não são. E é esse o comentário óbvio que nós devemos fazer, para mim, do último objeto, e indo ao menu Insert, New Text, para escrever esse comentário. E aqui estão eles, comentário óbvio e de pormenor. Estas 50 mulheres dividem-se quase igualmente entre as obesas e as não obesas. Comentário de pormenor, 26 ou 52% destas mulheres tinham um peso dentro do normal antes de engravidar, isto foi consultado na tabela, e 23 ou 46% delas eram obesas antes de engravidar, o que constitui um fator de risco para a gravidez. Portanto, isso foi retirado daqui, 26, 23, 52, 46, e convém referir que houve uma que não respondeu. Está, para uma das mulheres, não havia informação sobre o seu peso. E com isto, analisamos esta segunda variável. Vou apagar o que não é tão importante, como é o caso da tabela de estatísticas, porque já aparece aqui em baixo que houve um System Missing, portanto um valor em branco na base de dados. Vou selecionar aqui no painel de navegação, premir a tecla Delete e ficamos apenas com os objetos mais importantes, que são a tabela, o gráfico e os comentários. Para terminar, vamos ver como personalizar alguns dos objetos que aqui estão, sabendo que isso não é o mais importante. O mais importante é saber gerar a tabela de frequências, o gráfico adequado e fazer a respectiva interpretação, comentário óbvio e comentário de pormenor. Mas peguemos na primeira das tabelas de frequências, sobre as habilitações literárias. A primeira coluna tem as frequências absolutas, a segunda tem as frequências relativas. Já vimos que a percentagem válida é igual à percentagem porque não houve não respostas e a percentagem acumulada aqui faz sentido porque a variável é ordinal. Ou seja, se eu quiser saber quem é que tem até ao ensino básico, eu olho para a segunda linha e concluo que são 42% das mulheres que têm ou o ensino básico ou nenhum ensino, nenhuma escolaridade. Ou quem é que tem o ensino superior. Eu, neste caso, posso ir até ao ensino secundário, 86%, e sei que a diferença são os 14% do ensino superior. Então, vou dar um duplo clique na tabela de frequências, ela fica editável, como se vê, mudou o formato dela e surgiram duas barras de ferramentas, uma de formatação e outra com os pivoting trace que não vamos usar agora. E para, neste caso, apagar esta coluna, eu só tenho que a selecionar, outro clique fica toda selecionada e primeira tecla Delete para que essa coluna seja eliminada. Pela mesma ordem de ideias, poderia apagar esta palavra valid, se quisesse, e depois arrastar isto até aparecer a palavra hide, esconder. Poderia mudar aqui este texto para português, se bem que isso também se poderia conseguir no menu editar opções e mudar o idioma de inglês para português, nomeadamente o idioma dos resultados de saída e não da interface. Terminando as alterações que eu quisesse fazer, posso premir a parte branca fora da tabela e a tabela é atualizada e fica com este aspecto. Antes de personalizar os gráficos, vou fazer o mesmo para esta segunda tabela de frequências, porque aqui já não faz sentido a coluna das percentagens acumuladas, porque a variável é nominal. De novo, um duplo clique sobre a tabela, um clique na coluna que quero eliminar e ao segundo clique fica a coluna toda e posso premir o Delete para que ela desapareça. Clico fora e já está a tabela de frequências como eu pretendo. Quanto aos gráficos, de novo, com um duplo clique, acedo ao editor de gráficos, que eu vou puxar aqui para o lado esquerdo, e a caixa de propriedades lado a lado, do lado direito. E há várias coisas que eu posso fazer, por exemplo, apresentar os rótulos nas barras. Há aqui um botão chamado Show Data Labels, que se eu oprimir, faz com que surjam esses rótulos nas barras. Neste caso aparecem com um tamanho muito pequeno e com duas casas decimais, o que são desnecessárias. Pelo que na caixa de propriedades eu posso ir ao Number Format e diminuir o número de casas decimais, neste caso para 0, premindo sempre o botão Aplicar, para que essas alterações tomem efeito. E no menu Text Style, estilo do texto, vou aumentar o tamanho de 8 para 10, por exemplo, para que se leiam melhor os rótulos.
Outra coisa que eu posso fazer é apagar este título que diz percent e colocá-lo como sufixo dos números. Então selecionei-o e aqui na caixa de propriedades, no separador Labels and Ticks, Display Axis Title, mostra o título do eixo. Vou desligar e posso fazer o mesmo ao eixo do X, porque o título é repetido, portanto seleciono e desligo o título do eixo. E agora, nos números que aparecem aqui, que são percentagens, eu além de os aumentar de tamanho, posso pedir aqui no Number Format para aparecer um caractere final, trailing, que significa no fim, que será a percentagem. Aplicar e agora já está perfeitamente claro a unidade em que isto é medido. O eixo dos X também vou aumentar o tamanho para 10, por uma questão de coerência, e poderia, se quisesse, transformar estas barras em 3 dimensões, agora elas estão com 2 apenas. No separador Depth and Angle, posso escolher 3D, posso aproximar o gráfico, posso ver o efeito que ele tem. Neste caso, ficou com este fundo cinzento, o que iria gastar mais a impressora se eu o imprimisse, pelo que vou selecionar o fundo cinzento. E no separador Fill and Border, preenchimento e limites, o fill vou transformá-lo ou em branco ou em transparente. Neste caso vou escolher o transparente para que ele fique com a cor que está por trás. E o mesmo neste painel de base do gráfico e no painel lateral esquerdo. Portanto, é relativamente intuitiva a forma de personalizar os objetos no SPSS. Fechando o editor de gráficos, ele é atualizado por baixo e agora posso fazer o mesmo ao gráfico circular. Mais uma vez vou ligar os rótulos, vou colocar uma única casa decimal e vou aumentar o seu tamanho para que se veja melhor. E neste caso vou também colocar negrito. As cores, tanto posso clicar nas fatias como posso clicar na legenda. E neste caso vou colocar o não a vermelho e o sim a verde. Está. E finalmente em Depth and Angle também posso colocar 3D, aproximá-lo mais e diminuir aqui o ângulo para que ele não fique tão deitado. Vamos experimentar. Sim, parece-me bem. Está também este personalizado. Portanto, isto são apenas extras, não é o mais importante, mas ficam também a saber como fazer estas operações. Vamos então fazer um resumo do que vimos. No módulo sobre como escolher os métodos de análise de dados, introduzimos este diagrama e vimos, por exemplo, que se quiséssemos descrever de forma univariada uma variável qualitativa, teríamos que apresentar uma tabela de frequências e um gráfico circular ou de barras. Neste módulo, vimos que para obter essa tabela de frequências e esse gráfico, deveríamos aceder ao menu Analyze, Descriptive Statistics e comando Frequencies. Depois escolher a variável desejada e, no botão Charts, ou escolher um gráfico de barras ou de Chart, Pie Chart. Mais à frente, no módulo sobre como automatizar a análise recorrendo à sintaxe do SPSS, ainda vamos ver uma alternativa aos menus mais avançada para gerar aquelas tabelas e aqueles gráficos. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os módulos. Nós estamos na segunda etapa da fase empírica, analisar os dados, se bem que também já mostramos como interpretar os resultados dessa análise. E neste caso, vimos como fazer a estatística descritiva univariada, para descrever uma única variável, e neste caso, qualitativa, no SPSS. Ou seja, vimos que menus utilizar no SPSS para gerar uma tabela de frequências e um gráfico circular ou de barras, além da respectiva interpretação.